Pois é, pessoal, terminou na Venezuela, Universidade Central 1, Corinthians também 1. E cara, na moral, a postura do Corinthians hoje foi nojenta, postura vergonhosa. Eles tentaram apostar na fragilidade e na ruindade do time venezuelano e, cara, levou o jogo no banho-maria, sabe? Aquele negócio morno, aquele negócio chato, não acelerou o ritmo, teve uma postura bem aquém do que a torcida espera desse time. Corinthians no Campeonato Paulista, em alguns jogos, acelerou o ritmo, a torcida ganhou uma confiança, mas hoje foi ridículo, cara. Por mais que ele tenha adiantado a marcação, tentando fazer aquela forçação de barra, forçando o erro do adversário, mantendo os jogadores na parte ofensiva do campo, mas, cara, sem intensidade nenhuma. Não teve o poder de incendiar o jogo contra uma equipe horrorosa. Os jogadores estavam apagados em campo hoje, inclusive Garro, o Memphis, o Yuri, que é dali que você espera algo mágico, aquele negócio aí que realmente inflame o time, e não veio. A impressão é que esses caras nem viajaram para Venezuela. Cara, na boa, esse time da Universidade Central é primitivo de tão ruim. Mano, na moral, mano, sem zoar, velho. Os caras podem ficar uma porcaria, os caras tinham que contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo, de tão ruim que esses caras são. Mas é aquilo, né, pessoal? A bola pune. Jogar Libertadores como se fosse um jogo treino é um grave erro. Isso pode custar caro. Muito caro, inclusive. E custou. Basta ver o resultado hoje. Trágico. O Corinthians perdeu uma grande chance de vencer e vencer bem. Inclusive goleando o adversário que é fraquíssimo dentro da casa dos caras. Praticamente já encaminhar a classificação aí no jogo de ida. Ridículo, cara. Jogaram essa chance no lixo. Libertadores é guerra, porra. Entendam isso. Quarta-feira na Neoquímica Arena, eu espero que a postura seja diferente, deve ser. Porque o time dos caras é muito ruim. Então acredito eu que o Corinthians consiga vencer e vencer bem. Mas cara, na boa, não dá pra perder uma chance que perdeu hoje. Chega de Tolima na nossa vida, cacete! Boa noite, amigos do Canelada, Me desculpa a sinceridade, mas que vergonha esse jogo do Corinthians hoje. O Corinthians, ele acaba dando razão pro Flávio Prado. É tudo de ruim que pode acontecer. Quando o Flávio Prado fica aqui rindo, quando o Flávio Prado diz, aguarde tudo do Corinthians em Libertadores, e a gente reagiu, a gente falou que ele tava de sacanagem, que não dá pro Corinthians pensar em não vencer do Universidade Central da Venezuela, e deu para acontecer o que disse o Flávio Prado. O Corinthians deve passar? Claro que deve passar. O Corinthians deve golear esse time do Universidade Central da Venezuela? Deve golear a Universidade Central da Venezuela em casa. Mas hoje, para o torcedor corintiano, ver a displicência desse time do Corinthians, ver um time empatar, o Mauro Betting dizia aqui nos bastidores, um dos piores times que ele já viu jogando futebol profissional, o Corinthians conseguiu, com displicência e muitas vezes falta de vergonha na cara, empatar com a Universidade Central da Venezuela. Pro torcedor, é sim um vexame, não é uma eliminação, mas é um vexame ver o que o Corinthians jogou hoje e, acima de tudo, na minha opinião, velho Vamp, Mauro Betting, Bruno Prado, a displicência, principalmente quando fez 1-0, chegou, teve a oportunidade de ampliar, mas foi um time displicente e que já considerava a Universidade Central, é um time muito fraco, e foi isso que a gente viu. É o melhor time do futebol de São Paulo no ano. É o melhor futebol, mas por ter esse timaço e os jogadores que tem, não dava, velho Vamp. Claro. O que a gente vê aí pela América do Sul tá sendo muito legal assim, né? Muito legal, entre aspas. A gente conheceu alguns clubes no Brense. Universidade Central. Universidade Central. Como é? Tem... Hoje jogou contra o Nublense o Boston River. Então, o Boston River é genial, cara. Você não sabe? O Flamengo pegou também umas babas aí. Alcas. Né? Então, quer dizer, o Corinthians faz um Campeonato Paulista impecável, termina a temporada de 2024 ali, batendo recorde no Campeonato Brasileiro. E pelo que a gente viu no sorteio, né, até se colocava assim, esse jogo é mais fácil do que se o Corinthians passar, e vai passar, claro, do que o segundo jogo, porque é equipes equatorianas, né? Que estão do outro lado. Uma noite muito ruim, o Depay, o gringo da favela,
foi para passear, o Roberto foi para passear, o Garro... Passear em Caracas. O time foi tudo passear em Caracas. Mas não é um grande programa fazer isso. Tipo o Mauro Beto, que gosta de ir lá para aquele rio lá, que não é o nome do rio lá que você vai? Titicaca, é maravilhoso lá, pô. Titicaca, mas eu prefiro o rio aqui na Marginal Tietê. Eu prefiro o rio Tietê e o rio Pinheiros. Rio Sena ou Tamandatê? O Tietê e o Pinheiros, que tem umas capivaras, que se o Ibama não vê, dá até para matar e matar o companheiro do pessoal. Então eles foram só passear, na tua Passear, jogou nada, Tico. Nada. Eu acho que não jogou nada porque viu que era tão fácil a fragilidade do adversário, que entraram com uma displicência total. Agora vai voltar em Itaquera, ter que fazer o resultado, vai passar. Eu acredito que não vai repetir essa mesma atuação diante dessa equipe. Você vê que a equipe do Universidade da Venezuela estava tão feliz que o treinador estava pedindo para acabar, para voltar. Pediu para acabar, acaba o jogo para voltar, para vir aqui para Itaquera. Eu nunca vi isso. Normalmente você joga em casa, você quer que o juiz dê mais acréscimo. Se você estiver empatando ou perdendo. E esse não, esse foi diferente. Quer dizer, uma noite muito ruim do Corinthians mesmo, no individual e no geral, né? Mas a gente vai criticar em cima do que foi na noite de hoje. Mas o Corinthians, franco favorito pro jogo de volta. Tem que ser dita a verdade, né, Mauro Betti? Você estava falando aqui que é o pior time. Não, pior não, mas um dos piores que você já viu jogando futebol profissional. E aí a gente falou de displicência, o próprio Vamp falou, foram passear os jogadores do Corinthians. Caracas. E aí dá até pra usar a expressão salto alto, né? Foi salto alto. O Corinthians, depois do gol, teve as oportunidades, mas parecia que estava jogando com o reizinho na barriga. E não dá pra fazer isso em Libertadores. Claro, a gente acha que não vai passar da Universidade? Não. Vai golear, né, Neoquímica? Mas era já pra falar pro torcedor, ó. Não foi fácil. Pra você ter uma ideia, citando um colega aqui, querido amigo Caio Ribeiro, o Caio Ribeiro pegou e falou, olha, eu vou falar um negócio que esse time da Universidade Central é horroroso. Cara, o Caio Ribeiro não fala horroroso pra, sei lá, pra o Adolf Hitler, assim, aquela coisa, me desculpe, o bananão. Cara, eu mandei mensagem na hora, cara. O Caio Ribeiro falar que o time é horroroso, e olha, realmente é um dos 3 piores que eu já vi em Libertadores, eu não lembro quais outros 2, é uma gigantesca discussão. Mas ok, tem o Sousa, tá falando com o Bruno Prada, que é até bom, mas é aquele bom tipo Copa CESP, sabe o meio esquerdo da Transamérica, gordo, forte, assim, que eu não sei quem é, mas só pra citar, o cara jogará Copa CESP de boa. Eu sei que a gente tá desrespeitando, aliás, é uma frase que eu falo há muito tempo, né? Quando você fala, com todo respeito, eu já vi um gigantesco desrespeito paralelo. Mas assim, não vou dizer que o Corinthians desrespeitou, mas é meio isso, o Vamp também sabe melhor que a gente. Quando a coisa está muito fácil, você dá uma tirada de pé, o calendário é intenso e insano, e ainda mais para o Corinthians e também para o Bahia, que tem jogos a mais pelas fases preliminares da Libertadores. Para mim, ambos passam, como o Corinthians vai golear na semana que vem em Itaquera. Mas assim, mas foi muito ruim, porque o primeiro tempo, quando faz o gol, até um bonito gol do Carrijo, tá legal. O Corinthians tinha perdido... Até me perdi aqui. Quando entra o Bidon, sai o Ranieri lesionado, isso é um problema, que ele sai chorando, ele fica meio triste, por óbvio, né? Mas entra o Bidon, tal, campeão sul-americano sub-20, é as coisas que a gente precisa falar, né? A gente meteu o pau no 6-0 e com razão, a gente é campeão e nem fala do sul-americano sub-20, mas segue o jogo. Mas enfim, o Bidon entrou, até estava legal, 1-0 tranquilo, tal, veio o segundo tempo amarrado, aí não teve o quê? 2, 3 chances com muita boa vontade ao CV, numa delas o Hugo fez boa defesa e para azar o Tchola, que é bom zagueiro, a bola bate nele no Tchoca, entra e se empata o jogo. É muito ruim, por todos os sentidos, cria uma pressão, mas ao mesmo tempo também, porque aquela coisa não é o carrossel corintiano ainda, não é o Corinthians de 98, 99 e 2000 do Vampeta, não é o time de 2015 que jogou bem bonito, aquele time que ganhou praticamente tudo, a quarta força do Fábio Carille de 17, tem muita coisa pela frente. O Corinthians segue sendo o maior favorito ao título paulista, até por tudo que não está jogando o São Paulo, por aquilo que talvez o Palmeiras nem consiga disputar o tetra, até pelos resultados de hoje, pelo que o Santos muda de patamar, mas ainda tem muita coisa a resolver, além do Neymar. Então, numa dessas, o Corinthians é o maior favorito ao paulista. Vai passar, vai para a fase de grupos da Libertadores, segue como favorito, mas é um jogo que talvez sirva de exemplo, para tentar pegar algo positivo dessa viagem à Venezuela, que não tem sido, evidentemente, um destino turístico, né? E nem tem absolutamente nada para se defender da Venezuela dos últimos anos, o Corinthians precisa aproveitar, pelo menos, gente, pelo amor de Deus, não era jogo para fazer só isso. Teve as mudanças, mas era praticamente o time titular e tinha que ser em Caracas, mas não podia ter sido só tão pouco futebol, né? E você analisou muito bem, atentamente, como sempre, Pilhado. É aquele típico jogo, Pilhado, como você sempre fala, que você não precisa nem ver, é só olhar o resultado para saber que foi horrível. Não, foi horroroso.
Foi um jogo patético do Corinthians. Mesmo. Tá, inclusive, aí, ô Bruno Prado, no nosso YouTube, a enquete. Foi um vexame, né? Tá aí, ó. Foi um vexame do Corinthians? Sim. Inadmissível empatar com a Universidade Central da Venezuela. Não. Resultado normal. Aí eu já vou até falar. Eu acho que quem colocar não, resultado normal, não entende nada de futebol. Flávio Prado colocaria. Mas ele avisou. Não, isso é dever dizer. Gente, ele avisou. Ele vai estar gigante aqui. Senhora, mas ele diz que do Corinthians não dá pra duvidar nada. Só que também tem aquele negócio. Empatou, passou, começa a crescer na competição também, ninguém nem lembra. Olha o percentual, ó. 72% contra 28%. E eu acho que quem votou os 28% tão de sacanagem como estava o Flávio Prado. É a zoeira do rival. Ah, isso é normal. O Corinthians paga mico na Libertadores. Não dá, né, Bruno? E outra, foi displicência ou foi incompetência? Na sua opinião? Acho que foi mais para displicência. E acaba também indo para incompetência, né? Mas o Corinthians, ele relaxou bastante no jogo. O adversário era muito fraco mesmo, o Corinthians faz um gol. Antes de fazer o gol, aliás, isso é bom ser dito, quase tomou 1-0, né? Quando estava 0-0, um pouco antes do lance anterior ao gol do Carrillo, o time venezuelano teve uma chance boa ali de marcar, o André Ramalho salvou. Mas era muito fraco o time da Venezuela, e o Corinthians fez o gol e aí relaxou de vez. No segundo tempo foi um time muito relaxado, muito displicente. A qualidade do adversário acabou influenciando na postura do Corinthians, que foi uma postura ruim mesmo. Acabou empatado. Vai ganhar o jogo aqui semana que vem, não é possível que não consiga ganhar o jogo do Universidade Central aqui. A outra fase já vai ser um confronto mais difícil, mas aí a gente fala mais pra frente. O Barcelona de Guayaquil ganhou lá em Quito do El Nacional, ganhou fora, né? O Barcelona no confronto equatoriano. Tem tudo para ser o Barcelona, aí já é outro tipo de jogo. Mas foi o jogo, o Corinthians ele realmente não se entregou no jogo como deveria, né? Acho que quando percebeu a fragilidade do adversário e fez o gol, achou que naturalmente ganharia o jogo e não foi isso que aconteceu. Foi uma partida bem ruim do Corinthians, muito pela postura do time mesmo. O time relaxou e não intencionalmente ele acabou meio que menosprezando o jogo, porque relaxou demais, exagerou na displicência pela fragilidade do adversário. Não, e é aquilo, né, gente? Eu acho que não dá pra você menosprezar um adversário em Libertadores. Porque a Libertadores, ela já mostrou que muita coisa pode acontecer. Claro. Já teve... Eu vou citar aqui exemplos do Flamengo, como gosta de dizer o velho Vamp, mas teve o Tolima com o Corinthians, que o Flávio Prado sempre fala. O Flávio Prado não deixa ninguém esquecer. Ah, mas você acha? O Corinthians teve o Tolima. Qual foi o outro? Teve o Paraguai. O Guarani do Paraguai. Teve vários aí, Liverpool do Uruguai. Mas aí o Corinthians ganhou. Não, teve alguns clubes aí, até Santos, Flamengo, Corinthians. Flamengo teve Alcas, Paulo. Flamengo teve Alcas, Flamengo teve Nublense. Vou lembrar recente aí esse timaço do Flamengo. Foi Liverpool. River Plate do Uruguai, na Sul-Americana, o Santos. Foi eliminado. Então São Paulo não perdeu. dá. O jogo que Mauro Betti estava presente, o São Paulo perdeu do Binacional do Do Pereira. Binacional em Juliaca. Sim, aquele Binacional em Juliaca. E concorre com esse time aí como um dos piores já vistos. A vantagem do Mas São Paulo foi Binacional... eliminado, não, né? Não. Ele perdeu. Mas- Ele perdeu lá de virada, mas é uma cidade de 3.900 Sim, tinha altitude metros. ali. E umas semanas da pandemia, enfim, foi um negócio terrível. Gente, é o que eu tô falando. Então você não pode menosprezar algum adversário em Libertadores. Se você puder, é pra dar de 5, é pra dar de 6, nem vou falar é pra dar de 4 pra não ter brincadeirinha. Não, mas ganhar de 2 ou 3, ok, né? Hoje não, e assim, bovinamente, nem empatou, não tá nem aí. Claro que vai ganhar, vai golear aqui, mas não pode. Esse você tem... É um programa muito triste hoje, porque a gente tem que dar total razão, tanto ao Flávio Prado quanto ao Pilhata. Mas eu não falei antes, não. Tô falando agora na hora. Não, mas tudo que você tá falando... Porque antes eu falava, não, o Corinthians vai atropelar. Sim, normal, não, mas quando o programa você dá razão tanto ao Flávio quanto a você, da maneira como você está se expondo, o Caio Ribeiro chama que o jogo foi... O jogo não, o time do venezuelano é horroroso, e é mesmo, cara, sim. E depois, até no meu caso, que eu trabalhei à tarde em jogos da Champions,
e depois de Libertadores, é um negócio complicado, já aconteceu outras vezes. E eu fico próprio imaginando o Memphis, que está felicíssimo aqui no Brasil, não tem problema nenhum, mas ele vendo o PSV passar esse clube pela Juventus, tá aquele nível de competição, eu tô lá na Venezuela contra a Universidade. Cara, não é nenhuma xenofobia da minha parte em relação à Venezuela, nem um eurocentrismo da minha parte, não, mas é que às vezes a gente fala, mas eu vou usar uma expressão que o Vampeta também sabe melhor que a gente, que o próprio gente do futebol, o treinador e o jogador vê. Quando você vê um jogo de Champions, depois à noite vai Copa do Brasil que tivemos, e o Grêmio só nos pênaltis passando. O Grêmio e tal. quase caiu lá em Roraima. Pois é. Parece outro esporte mesmo. Aí, de boa, aí parece outro esporte mesmo. Você passa de uma tarde de mata-mata de Champions, ainda que o play-off, equipes que não foram tão bem na fase de liga, para Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana que vai começar daqui para frente, aí é difícil. Gente, eu vou falar, né? Por mais que até os grandes da Venezuela, você não pode aceitar, você não atropelar. Tem Deportivo Táchira, não é? Deportivo Táchira. É o clube que mais disputou e que mais longe foi. O Táchira tem 27 disputas, né? É mais do que o time brasileiro. Esse Universidade Central nunca disputou. Não lembro. Uma Libertadores. Não, acho que é a primeira vez. Nunca disputou uma Libertadores. Quer dizer, Sula-venezuelano. É difícil falar qualquer coisa. O primeiro gol marcado Internacional pela Universidade Central. A única coisa que você deu... Numa Libertadores foi o gol contra de hoje do Corinthians. Ou seja, continua sem fazer, né? Que eu vi aí... Era o bem nacional de ir lá em Juliaca. Lá ele foi o primeiro campeão venezuelano, né? Mas muito tempo. Em 1954. É porque a Venezuela existe como seleção em nível internacional a partir da Copa América de 67. Que até bem deve dizer, eu falo sempre, o Brasil de 70 é o time que eu mais vi, estudei, que mais amo e tal. Mas o Brasil de 70, na época do João Saldanha, o Brasil ganha os 6 jogos contra o Paraguai, que não era grande coisa à época, contra a Colômbia, que não se compara o que é o futebol colombiano a partir do... Colômbia não era nada, né? Não era nada. E, gente, a Venezuela existia havia 2 anos enquanto seleção. 3, com boa vontade, que é mais 67. A primeira disputa internacional da Venezuela é a Copa América de 67. Então, assim, o Brasil passou por cima de uma seleção que não existia. A Colômbia começa a aparecer nos anos 90. Anos 80. Final dos anos 80 passa a ter, até com o narcotráfico. Primeira Copa de 90. Fez uma série de finais, ganhou em 89 e tal. A primeira ótima seleção é aquela Colômbia de 90, empata com a Alemanha, que viria a ser campeã do mundo, o time do Rincon, do Valderrama e tal. Aí sim, a partir da Copa de 90, aquela coisa, o Pelé... eterno e saudoso, disse que em 94 a Colômbia ia ganhar a Copa, depois daquele 5-0 em Nunes em outubro de 93. Não era meu caso, mas era um bom time, mas que não passou nem da primeira fase. Você vê que é tão recente que o James Rodrigues foi escolhido o melhor jogador da história da Colômbia. Que para mim é um absurdo também. Ele foi escolhido, né? O melhor jogador da história. Não, teve Rincon, que eu acho que foi mais completo. Não tem tantas opções antes disso. Valderrama. Não, mas é tudo na década de 80. Sim, mas era muito bom, mas muito instável. Mas Rincon e Valderrama, para mim, muito melhores que o Rames. Agora, Vamp, você falou, né, que os caras foram passear na Venezuela, que foi, sim, displicência. O que mais te incomodou no jogo de hoje? Que preguiça, meu irmão. Que preguiça desgraçada. Quando eu vi os caras entrando em campo, eu digo, o material do São Caetano, que o material dos caras parece o São Caetano aqui. Igualzinho o uniforme. A cor meio estranha. E eu falei assim... Tava conversando com o Boni até fora do áudio, digo, Boni, na moral, a gente tá fazendo um Campeonato Paulista aí. Você pega Mirassol, Novo Horizontino, Guarani, Ponte Preta, é melhor do que esse time aí. Um monte. Bem melhor. Eu digo, o Corinthians vai meter uma caixa, mas tava numa preguiça na noite de hoje, do Depay, o Yuri Alberto, o Garro, que são os 3 principais jogadores, tanto que os 3 foram trocados, saíram do jogo, né? Foram substituídos. Pela fragilidade do adversário, hoje eu estava vendo o Mauro Betti. Estava vendo Real Madrid e City e automaticamente entrou o jogo do... Prorrogação. Na prorrogação. Aí você fala assim... Aí eu estava vendo um monte de gente, é uma zebra, o PSV tira a Juventus, o Feyenoord tira o Milan. Só que esses clubes dentro do país deles... Não, dentro acho que tenha sido zebra. Dentro do país deles, dentro da Holanda, são os maiores que foram em pagamento junto com a Ajax. Você sabe. E são campeões europeus. Já foram campeões europeus. Em 88. Os três. Exato. O Ajax, o Feyenoord... O Feyenoord foi o primeiro, foi em 70. Aí você pega o Clube Brugge, que eliminou o Atalanta. É bom time. Se você pegar o Clube Brugge e o Atalanta e botar em número de títulos, o Brugge tem muito mais. Sim. Que é campeão belga. Mas é o melhor momento da história da Atalanta. Depois que o Standard... o Stade Liège. E o Anderlecht deu uma caída monstruosa. Sim, verdade.
Mas aí você pega o Corinthians com essa baba aí, velho. É o Corinthians contra essa baba. Diferente da Europa. Você vai pegar time de outros países que eles são grandes no país dele. É o 8º colocado no campeonato da Venezuela. Eu digo, vai ser um atropelo. E por pouco não perde o jogo. Quando estava 1-1. As melhores oportunidades foi do time da Venezuela lá, do Universidade, né, da Venezuela. Pior jogo do Corinthians no ano? Pior. Ah, disparado. Disparado. Aliás, pegando aquele final de ano muito bom, vai ter que pegar aquela fase estável do Corinthians antes de, né? Vai ter porque o Corinthians jogava tão mal mesmo. Bem colocado. Eu sei que uma pessoa dessa equipe vai dizer que é possível que o Corinthians seja eliminado pela Universidade Mas Central ela não da está Venezuela. entre nós aqui. E ela se Amanhã chama... ele vai estar. E ela se chama Flávio Prado. Ele falou com você depois do jogo? Falou aqui no WhatsApp. Falou que tava rindo à toa. Ele podia mandar, produção, pede um comentáriozinho gravado, um áudio, não? Agora ele já tá dormindo. Deve estar dormindo. Nada. O que ele escreveu aqui? Até ele botou Eles são a pedido. maravilhosos nesta competição. Olha, ele é ridículo. Não, ele é ridículo. Ele já tá dizendo O Bruno que o Prado é a Corinthians, evolução da espécie. que o Corinthians é maravilhoso na Libertadores. Mas agora, não dá. foi o coletivo mesmo. Ninguém, velho. Mas não dá, né, pra ninguém daqui dizer que o Corinthians Esta- não vai passar. Essa coisa que gerou um cara brilhante, uma pessoa fantástica que é o Bruno, eu tava fazendo em 2022, não, acho que 21. Sei lá, a estreia do Corinthians foi 21 contra o Always Ready. Acho que foi 21. Na Libertadores Foi também. 22. Foi 22, né? Foi 2-0, né? O Corinthians João perdeu Pedro lá no falhou, Bolívia. tal, na altitude e tal. Também era. Cara, eu fazendo o jogo, só que daí tava lá no SBT e tal, e aí. Aí sai 1-0, eu tava. Na hora que eu tava. No comentário, o meu celular muitas vezes fica assim, né? Pra informações e tal. Aí eu tava na hora no comentário sério, porque eu tinha tomado gol, vi umas 500 mensagens do Flávio Brado. Assim, e só de olhar o nome do Flávio Brado, já deu vontade de ir. É isso, não dá, né, cara? Mas não dá pra não passar, né, gente? É claro que vai passar, e vai golear aqui em Itaquera. Vai ser 6-7-0 aqui, né? Com todo respeito, já se respeitando na viraí. Pô, mas é um time de pelada. Vai ser uns 4, 5. Dá pra meter uns 4. Dá pra ser. Jogando mal, dá pra ganhar. É muito fraco a Universidade Central, cara. Eu acho que é um time da universidade de alguns que eu enfrentei quando eu jogava futebol